A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 14, o versículo 2 e 4 e o versículo 14 nos diz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistérios. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Amados e queridos irmãos e irmãs, quando em 1990 chegou aquelas 18 fitas nas minhas mãos sobre oração em línguas, eu estava buscando a Deus sobre o poder, a edificação, o crescimento espiritual na minha vida. E a partir daquele momento eu comecei a ouvir aquelas fitas. E Deus foi trabalhando realmente na minha vida. O inimigo ele vai fazer de tudo, querido, para que em primeiro lugar as pessoas não aceitem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. A salvação. Porque a partir do momento que a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, as trevas têm que ir embora. O Espírito de Deus ele passa a habitar nesta pessoa como uma fonte. Mas também o inimigo vai fazer de tudo para que a segunda fase do Espírito de Deus não aconteça nesta vida, que seria o rio de água viva. Que a pessoa não receba o batismo com o Espírito Santo. E é por isso que muitos falam que foi só na época dos apóstolos, que isso só causa confusão, porque é um meio do inimigo impedir o trabalhar de Deus na vida do ser humano. E eu aprendi, querido, quando eu comecei a orar, o Espírito de Deus realmente começou a trabalhar na minha vida, mas o inimigo também. Ele colocava na minha mente dizendo: você não está entendendo, você está cansando o seu queixo, você está perdendo o seu tempo. Mas como eu estudei a palavra, eu tinha uma base bíblica, eu sabia que a partir daquele momento que eu estava orando, Romanos 8, 26 e 27, e 1 Coríntios 14, 14, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque nós sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E eu aprendi, porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora de fato. Ora bem. É uma oração que não tem erro. É o próprio Espírito de Deus sondando realmente o meu coração, as minhas fraquezas, e através desta língua inarticulada, Ele vai realmente levar minhas orações perante Deus. Não tem erro. E outra coisa, o inimigo ele não sabe o que você está orando. Ele não sabe aquilo que você está pedindo. E Deus até permite que você não saiba também, porque você vai querer influenciar. Não aceitar, porque através da oração em línguas é um trabalhar de Deus na sua vida.
As línguas são para edificação espiritual do cristão. 1 Coríntios 14, versículo 2 e 4 e 14. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. É por isso que o inimigo tenta impedir. É por isso que o inimigo, aí até usa até no seio de certas igrejas não aceitar. Quando eu estou orando realmente no Espírito, orando em línguas, eu tenho uma base bíblica que o Espírito Santo de Deus, ele está sondando as minhas fraquezas, incapacidade de eu produzir resultado, e está levando as minhas orações na presença do Deus Pai. Não tem erro. E eu sei também que, conforme Judas capítulo, é um capítulo só, mas o versículo 20, aquele que ora noutras línguas, edifica-se a si mesmo. Eu sei que eu estou sendo edificado na minha fé santíssima, orando no Espírito Santo. E aqui está dizendo, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mistério não é algo assim oculto, é algo que foi realmente oculto antes da fundação do mundo, mas já foi revelado através da palavra. E quanto mais eu me edifico na minha fé santíssima, mais Deus vai trabalhando no meu sentimento, nas minhas emoções, no meu espírito, na minha alma, no meu corpo, tirando tudo aquilo que tem me atrapalhado, impedindo o meu desenvolvimento espiritual. E quanto mais eu oro, mais eu estou indo realmente de encontro à mente do Espírito, os projetos de Deus, aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. E aqui diz, o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. É uma edificação espiritual, querido. Você pode ver que a profecia, Deus levanta na igreja a profecia, alguém profetizando para edificação, exortação e consolo. Mas quando você fala línguas estranhas, você está se edificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Mas o que profetiza edifica a igreja. E aqui diz, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. O meu homem interior, ele ora de fato. Não tem erro. Aí tem pessoas que questionam, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que eu devo fazer então? Oro em espírito, oro em línguas e eu procuro gerenciar o meu pensamento. Eu não deixo a minha mente ficar vagando. Eu não deixo a minha mente ficar pensando realmente em coisas que não devia. Eu gerencio o meu pensar. Mas uma coisa que eu aprendi, quando eu recebi essas 18 fitas, há 27 anos atrás, que foi até desprezada pelo pastor meu na época, falou, você quer para você, irmão? Você quer essas fitas? Falei, quero. Eu estava buscando realmente a Deus uma mudança de trajeto. Eu estava buscando a Deus uma mudança de vida. E Deus mudou a história da minha vida, querido. Deus mudou a história do meu ministério. Deus mudou
o histórico dos meus pensar, do meu falar, do meu enxergar, do meu ouvir. E até hoje eu tenho colocado em prática. O apóstolo São Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 14, 18, ele diz: dou graças ao meu Deus, porque falo noutras línguas mais do que todos vós. Agora eu pergunto, por que essas igrejas não aceitam? Por que essas igrejas, como se diz ali, é como escolher o feijão? Esse serve, esse não ferve. Esse versículo eu quero, esse eu não quero. Querido, as línguas são para edificação espiritual do crente. E outra coisa que você tem que analisar, o apóstolo São Pedro escrevendo, Atos dos Apóstolos diz escrevendo, quando no dia de Pentecostes aconteceu ali o batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito, as pessoas ali perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro e os apóstolos responderam dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, sejam batizados em nome de Jesus. Não é batizar nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é batismo em Jesus nas águas. Imergido no corpo de Cristo, ser participante do corpo de Cristo. Seja batizado em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí ele diz: e esta promessa diz respeito a vós, as pessoas daquela época, aos vossos filhos e a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Os que estão longe. Então é para nós nesse século 21. Agora eu fui 4 anos numa igreja tradicional. Desculpe eu dizer que quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, o pastor mandava obreiros dizendo: para com isso. Isso só causa confusão. Confusão por quê? Confusão por quê? Sendo que a Bíblia orienta como que você deve orar, da maneira que você deve orar. Por que você deve orar? A maneira realmente que você deve proceder na igreja. Quem cria confusão não é o batismo com o Espírito Santo. O que é confusão não é o dom de línguas. O Espírito de Deus nos deu esse dom. Quando eu oro em línguas, eu estou destruindo as fortalezas do passado, coisas que me prendem, traumas, coisas que me impedem realmente de desenvolver na minha vida. Quando eu oro em línguas, eu estou destruindo as fortalezas do passado, edificando na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Eu estou operando milagres no presente, milagres de transformação, milagres criativos, milagres semente a nível de cura, de libertação, de paz, de alegria. E eu estou estabelecendo o meu futuro. Então que você possa, meu querido, minha querida, em primeiro lugar, entrega a sua vida a Jesus, aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Pois busque, quem tem sede, venha a mim e beba, Jesus falou. Busque o batismo com o Espírito Santo. E depois que você receber, busque o ensino da palavra de Deus. E hora após hora, após hora, após hora, edifica-se na fé santíssima, orando no Espírito Santo. E quando eu recebi aquelas 18 fitas, Deus mudou o histórico da minha vida, o histórico da minha oração, o histórico do meu ministério. Que Deus os abençoe.